Olá, tudo bem? Nessa nossa videoaula, nós vamos tratar acerca da norma regulamentadora de número 18, né, que aborda as questões de segurança e saúde nos canteiros de obras e nas frentes de trabalho. A norma regulamentadora de número 18 regulamentou o artigo 200, inciso 1º, da CLT. Ok, pessoal? Essa é uma norma extremamente importante para os fins a que nós desejamos aqui no nosso trabalho, né? Especialmente para concurso público. É muito cobrada nos mais diversos concursos públicos. E nós vamos abordar, como sempre, os itens supostamente mais relevantes para a prova do concurso público. É uma norma grande, mais de 1000 itens, né? Então nós aqui não temos condição de tratar de todos estes itens, até porque senão nós teríamos que ter aqui um curso extremamente longo, cansativo, e não é esta a nossa proposta. Pois bem, se nós formos analisar, se você for lá, pega a sua norma regulamentadora e vai dar uma olhadinha com calma no texto, você vai ver o seguinte: a norma, nós podemos dividir o texto, o conteúdo dessa norma, de três formas diferentes. Por exemplo, veja só o que está aparecendo no seu vídeo aí. Olha, o conteúdo da NR18 ele pode ser dividido da seguinte forma. De ordem administrativa, é aquele conteúdo que trata basicamente dos procedimentos administrativos que a empresa deve adotar no canteiro de obra para controlar os riscos para a integridade física dos trabalhadores. Então veja, nós vamos tratar aqui do objetivo e do campo de aplicação da norma. Nós vamos tratar da comunicação prévia, do PCMAT, das áreas de vivência, né, da questão da habilitação e qualificação, né, a formação e o treinamento dos trabalhadores, a questão de acidente de trabalho, como a empresa deve proceder na ocorrência de um acidente de trabalho, a comissão interna de prevenção de acidentes e também vamos falar um pouco sobre ordem e limpeza dos canteiros de obra. Agora veja, traz para mim aqui, olha só, todo esse conteúdo de ordem administrativa nós vamos abordar aqui com detalhes. Por quê? Porque é o conteúdo, via de regra, mais cobrado nas provas. Então, requer de nós uma atenção especial, ok? Agora veja, volta para o vídeo, o slide. Olha só, a questão, o conteúdo de ordem técnica de aplicação transversal, ou seja, aquele conteúdo que tem em outras normas regulamentadoras e que consta também da NR18. Esse nós não vamos abordar. Nós não vamos abordar esses temas aqui, ok? Por uma razão muito simples, eles constam em outras normas regulamentadoras. Então, veja, se você estudar a NR12, logicamente, você sabe aplicar a NR12 em qualquer estabelecimento, seja ele a indústria metalúrgica, seja ele a construção. Então, nós não vamos abordar o conteúdo de ordem técnica de aplicação transversal. Traz para mim aqui de novo. Olha só. Agora, e o conteúdo de ordem técnica específica? Ou seja, aquele conteúdo, pessoal, que ele se aplica basicamente nos canteiros de obra e nas frentes de trabalho, seja da construção civil leve, construção de edifícios, por exemplo, seja da construção civil pesada, construção de uma ponte, de um viaduto, de uma estrada, não é? Então veja, esse conteúdo de ordem técnica específico da NR18, nós vamos abordar todo? Não. Não vamos abordar todo, por quê? Porque é com base na nossa experiência, né? No que tem demonstrado as bancas, no que tem cobrado as bancas que fazem concurso público, nós vamos abordar aquilo que supostamente tem sido mais cobrado nos concursos públicos. Agora, é razoável, se você estiver muito bem preparado em direito do trabalho, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito econômico. Vixe Maria, é tanta coisa que você precisa saber, que se você estiver muito bem preparado em todas elas, olha, dê uma olhadinha naquilo que consta da NR18 e que nós não vamos tratar aqui. Você dá uma lida no conteúdo e se você tiver alguma dúvida, me mande um e-mail, flavionunes.scc de concursando, repito, flavionunes.scc@gmail.com. Então, se você tiver alguma dúvida de um conteúdo que você lê, né, que você estudar, e que não consta aqui do nosso curso, mande um e-mail. Terei o maior prazer em colaborar com a sua aprovação no concurso público.
Então veja, volta para o vídeo aí, esse slide, volta aí, dá uma olhadinha só nesse conteúdo de ordem técnica específica. Então veja, a norma trata demolição, o que eu devo adotar de medida de proteção quando for feita uma demolição, quando for feita uma escavação, a questão da área de carpintaria, da área de ferragem, das estruturas de concreto, soldar, escadas, rampas, proteção coletiva contra queda. Então veja, tem uma série de conteúdos ali. Nós vamos tratar daquilo que nós entendemos ser supostamente mais relevante para o concurso público, ok? Esse slide é apenas para mostrar para você, pode trazer para mim aqui, esse slide é só para mostrar para você uma classificação, uma divisão do conteúdo da norma. Combinado? Combinado. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos entrar diretamente do nosso curso da NR 18. Vamos abordar, vamos estudar. E vocês vão ver que é muito fácil. Não precisa ser doutor em engenharia de segurança, especializado na Alemanha, com doutorado na USP. Você precisa ter boa vontade para aprender. Ok? E boa vontade eu sei que você tem, porque você tem um desejo muito grande de ser aprovado no concurso público e você será aprovado no concurso público. É só dedicação. Esforço, dedicação, persistência. Eu persisti tanto, mais tanto, que um dia Deus falou assim, ó, rapaz, agora eu vou aprovar esse camarada aqui. Porque eu não aguento mais esse camarada de tanto ele fazer concurso. Então foi assim que eu fui aprovado no concurso. Deus não aguentava mais, falou, agora eu vou passar esse rapaz porque ele já está cansado e eu também. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Antes de nós entrarmos diretamente na NR18, é possível que alguém aí, que você esteja adquirindo apenas o curso da NR18 e, portanto, não adquiriu o curso da NR1 nem o curso da NR3, eu vou dar aqui 3 conceitos. 2 que constam da NR1 e 1 que consta da NR3, que nós vamos muito tocar neles aqui na NR18. Veja só, é o conceito de... Está aparecendo no seu vídeo agora. É o conceito de obra, que consta lá da NR3. Obra é todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Ou seja, a obra é a edificação, a obra é a ponte, a obra é a estrada, a obra é o prédio, combinado? Você já sabe disso, você já fez o nosso curso da NR3. Agora veja, e canteiro de obra, o que é? É diferente canteiro de obra? Lógico que é, você já sabe que é. Canteiro de obra é a área de trabalho fixa e temporária que dá suporte à edificação daquela obra. Então veja, canteiro de obra, gente, olha, é a parte da área de vivência, é a parte da sala de administração, do engenheiro, do auditor, enfim, isso é o canteiro de obra, beleza? E as frentes de trabalho? É a mesma coisa de canteiro de obra, só que digamos, é a área de trabalho móvel e temporária, ok? Móvel e temporária que dá suporte à edificação de uma obra. Olha, diz lá a NR1, no item 1.6.2, que você está vendo aí no teu vídeo, dá uma olhadinha. Diz assim, ó, para efeito de aplicação das NRs, caso não seja tratado de forma diferente em outra norma, canteiros de obras e frentes de trabalho são considerados também como estabelecimentos. Então veja só você o seguinte, pode trazer para mim aqui. Olha, canteiro de obra e frente de trabalho, amigão, são estabelecimentos. Como é estabelecimento, por exemplo, a loja da Cacau Show no Shopping Salvador ou no Shopping Guatemi. Tá certo? Então, uma frente de trabalho ou um canteiro de obra, se não for tratado de forma diferente em outra norma, ou são considerados como estabelecimento. E outra norma trata diferente. Vou dar um exemplo para você. Dá uma olhadinha lá na NR4, para você ver se a NR4 não trata canteiro de obra de forma diferente. Ela diz lá, olha, canteiros de obra com menos de 1.000 empregados, situados dentro do mesmo estado, território, Distrito Federal, blá, 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 não é considerado como estabelecimento para efeito de dimensionamento do SESB. Beleza? Beleza. Então, para a NR18, canteiro de obra e frente de trabalho são considerados como estabelecimentos. Pessoal, veja só. Vamos lá. Qual é o grande objetivo da NR18? Qual é a proposta da NR18?
a proposta básica da NR18 é estabelecer diretrizes de ordem administrativa, estabelecer diretrizes de planejamento, de organização do canteiro de obra, né, de modo que a empresa, a construtora, adote medidas de controle dos riscos ambientais existentes ou que porventura existirão no canteiro de obra com a finalidade de proporcionar ou de preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores que ali exercem as suas atividades. Pronto, este é o objetivo da NR18. Se todas as empresas entendessem empresas de construção, entendesse a proposta da NR18, certamente, o alto índice de acidentes, e especialmente fatais, não é, que ocorrem na construção seria certamente reduzido. Não é? Mas como as empresas, em regra não, como muitas empresas não cumprem, cabe a mim e a você, futuramente, fazer com que as empresas estabeleçam ou cumpram o que a NR18 determina. Bom, nós falamos do objetivo da NR18. E qual é o campo de aplicação da NR18? Onde é que eu aplico a NR18? Eu aplico a NR18, os dispositivos da NR18, por exemplo, apenas para construção civil leve. Olha, vamos dividir a construção civil aqui em duas situações. Construção civil leve, construção civil pesada. Eu vou explicar mais à frente o que é isso aqui. Veja só. Vamos lá. Olha, o campo de aplicação da NR18 não é apenas para a construção de edifícios, não. Não é apenas para a construção de galpão, não. Veja só o que diz a norma. Vai aparecer no seu vídeo agora o item 18.1.2. Vamos lá. Veja só. Consideram-se atividades da construção as constantes do quadro 1 da NR4. Veja só. Está aí embaixo, ó. Vamos parar a leitura do item 18.1.2 e vamos para o quadro 1 que está embaixo aparecendo. Olha só, o que consta lá do quadro 1 da NR4? Consta assim, ó, construção de edifícios. Então pronto. E aí ele abre vários quinais lá, não é? Na NR4 para definir qual é o campo de aplicação da NR18. Então vê, construção de edifício, eu aplico a NR18? Aplico. E obras de infraestrutura, aplica a NR18? Lógico que eu aplico. Inclusive, há um entendimento de que não se aplica a NR18 em construção pesada. Mas, gente, está lá no quadro 1 da NR4, gente. Que é isso? Está lá dizendo, olha, aplica-se, o campo de aplicação da NR18 inclui obras de infraestrutura. Então, o que são obras de infraestrutura? Obras de infraestrutura são, por exemplo, a construção de uma ponte, a construção de uma hidrelétrica. Olha só, então veja, ó. Construção de edifício e obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura, como disse, são pontes, estradas, rodovias, viadutos, obras de drenagem, hidrelétrica. Então, eu aplico a NR18 nesse caso? Aplico. Mas há gente que acha que não deve aplicar, não. Não sei por que cargas d'água, mas está ali, beleza? Onde mais eu aplico a NR18? Em serviços especializados para construção. Por exemplo, terraplanagem, tá certo? Fazer a terraplanagem de um terreno. Eu aplico também nesses casos. Ó, há ali um terreno que vai ser preparado para futuramente ser edificado alguma construção ali. Eu aplico? Aplico. Tem lá o pessoal trabalhando com equipamento, fazendo terraplanagem? Aplico. Bom, vamos voltar para o item 18.1.2. Diz assim, ó, mas não aplica só a esses, não. Se aplica também a NR18 as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos. A norma não está dizendo que é só a partir de 4 pavimentos, não, pessoal. Veja, traz para mim aqui, ó, Jai, ó, traz para mim aqui, ó. Veja só, se você for num hospital, só tem um pavimento, e ali está sendo reformada a fachada do hospital, e para essa reforma eles estão usando um andaime simplesmente apoiado, por exemplo, um andaime fachadeiro simplesmente apoiado, que nós vamos ver mais tarde, não se preocupe com isso agora. Eu aplico a NR18? Lógico, estou aplicando a NR18 numa reforma de um prédio de qualquer número de pavimento, no caso aí do nosso exemplo, num pavimento um único pavimento. Então, não se aplica apenas para construções novas, a construção de edifício, obras de infraestrutura,
né? E serviços especializados para a construção. Aplica também a reforma, demolição, pintura e manutenção de edifícios de qualquer número de pavimentos. Edifício em geral, qualquer número de pavimentos. Agora, encerra-se aí? Não. Vai um pouco mais além. Diz assim, olha, também é aplicada a NR18 para manutenção de obras de urbanismo e paisagismo. Ok, pessoal? Ok? Então precisa entender muito bem o campo de aplicação da NR18, especialmente para quem vai para a segunda etapa do concurso. Ok? Porque você precisa, vamos dizer, incrementar isso, eu acho que não é isso, incrementar o seu linguajar, a sua escrita. Então você precisa, né, conhecer bem essas questões todas. Outra coisa, eu vou usar uns termos aqui, não é porque eu quero complicar, é porque eu tenho que enriquecer o seu vocabulário. Então eu vou falar assim, olha, na periferia da edificação, eu vou falar a edificação, tá certo? Eu vou usar uns termos aqui para que você também comece a se acostumar com esses termos, beleza? Vamos para frente. Pessoal, agora veja só. Como eu disse, não se aplica a NR18 apenas para prédios novos, obras de infraestrutura. Eu aplico a NR18 numa escola, por exemplo. Basta que na escola esteja ocorrendo uma demolição, uma pintura, uma reforma, aplica. Agora eu te pergunto o seguinte, e na construção? Eu aplico outras normas regulamentadoras? Aplico, lógico. São as chamadas normas genéricas ou as normas de aplicação transversal. Aliás, eu até trato disso no meu livro, Segurança e Saúde no Trabalho, esquematizada, que foi publicado pela editora Método, não é? E eu trato dessa questão da classificação das normas regulamentadoras. Norma regulamentadora genérica, norma regulamentadora de aplicação transversal, norma regulamentadora específica, enfim, eu tenho abordado essa questão lá. Então veja, eu aplico outras normas, eu devo considerar outras normas também na construção civil, leve, pesada, enfim, devo. Então, por exemplo, NR4 devo considerar, NR12 devo considerar, ok? Mostra esse slide que está aí, até porque o item 18.37.6 diz o seguinte, veja que está aparecendo no seu vídeo aí. Dê uma lida aí, dê uma lida você. 5 segundos para ler, leia aí. Diz assim, ó, aplicam-se à indústria da construção, nos casos omissos, as disposições constantes nas demais normas regulamentadoras. Então está aí o esqueminha mostrando que na elaboração, pode trazer para mim aqui, na elaboração, já desde a elaboração do PCMAT, o engenheiro de segurança do trabalho, responsável pela elaboração do PCMAT, já deve considerar vamos dizer, já deve considerar a aplicação das demais normas, não é? Na preservação da integridade física dos trabalhadores no canteiro de obra. Beleza? Então, desde a elaboração do PCMAT, ele tem que verificar, por exemplo, a constituição de um SESMIT, uma CIPA, as instalações elétricas, NR10 e por aí vai. Ok, pessoal? Veja só. Com que finalidade, qual é a finalidade que deve ser aplicado o conteúdo, aplicada a NR18 nos canteiros de obra? E aí eu vou trazer para vocês, né, algumas fotos e muitos esquemas para apresentar para vocês, né, e para tentar facilitar a compreensão e o entendimento da NR18. Então veja, o que nós temos que combater com a NR18? Uma empresa que não cumpre a NR18, olha o que ela oferece para os seus trabalhadores. Vai aparecer aí agora essa foto que a gente não sabe se isso aí é um alojamento, a gente não sabe se é uma cozinha, a gente não sabe se isso é um depósito de material, a gente sabe que isso aí é uma desgraça. O empregador que faz isso com o trabalhador, ele merece um castigo. Um castigo econômico e uma cacetada na cabeça. Porque o cidadão que coloca o trabalhador para morar num lugar desse, ele não tem coração. No mínimo, ele não tem coração. Tá certo? Ou ele não tem filho, ele não tem pai, ele não tem alguma coisa. Né? Ele só pensa na remuneração do capital dele investido na empresa. Beleza? Veja só a segunda foto. Olha aí. Como é que pode? Não está muito... Essa foto não ficou muito boa, mas veja, são trabalhadores que estão numa obra.
e não dispõe de nenhum equipamento de proteção, não é? Trabalhando de chinelo de dedo, não tem proteção coletiva ali do lado do posto do elevador, enfim, um verdadeiro lixo, um verdadeiro lixo. Cabe a mim e a você, daqui a algum tempo, combater esse tipo de condição. O trabalhador é o lado mais frágil dessa relação capital-trabalho. Vamos ver, olha aí, olha que desgraça. Deus me defenda de um negócio desse. Olha essa foto, gente. Não tem proteção na periferia. Se algum trabalhador tropeçar lá em cima, num prego que ficou preso na laje, ele vai cair, ele vai morrer. Não sobra nada não, gente. Morreram 9 outro dia em Salvador. E, gente, nós temos que combater essa situação. Eu faço questão e peço a você, se você está fazendo um concurso para engenheiro de segurança do trabalho, lute para que essa condição mude. Se você está fazendo um concurso para auditor fiscal do trabalho, vem conosco combater esse tipo de condição. Vem conosco combater isso daí. Ok? Então eu fiz questão de mostrar essas fotos só para dizer que, infelizmente, os trabalhadores ainda são expostos a uma situação de risco grave e iminente e nos cabe combater essa situação. Veja só, olha as fotos e agora olha o que diz o item 18.1.3 da norma. Aparece agora no seu vídeo. Diz assim, ó, é vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta norma. Gente, como aqui, traz para mim, aqui, ó. Gente, o cara dormindo daquele jeito que você viu aí. E comendo ali, porque ele estava comendo ali também, tá certo? Ali tinha a cozinha, o depósito de matéria, tudo ali. A outra foto, o cara trabalhando de sandália havaiana. Não é aquela sandália havaiana chique, é aquela sandália havaiana que eu usava quando era menino, né? Aquela da correinha azul, né? Aquela da correinha azul. Não é uma coisa chique hoje, que você vai no shopping e tem sandália havaiana chique, tá certo? Aí, olha, aquela obra eu fiscalizei. Ó, ali tinha 18 trabalhadores, 14 sem registro. Fundo de garantia não... Bom, se não tinha nem registro, imagina fundo de garantia, INSS, salário atrasado, era o caos. Era o inferno aquilo ali. Graças a Deus eu cheguei lá e pude ajudar aqueles trabalhadores. Ok? E a outra foto é aquela do edifício, sem proteção nenhuma na periferia, sem bandeja, sem nada. Então, a norma está dizendo que é vedado, aí o cara vai e deixa fazer aquilo lá. Nós temos que combater. Olha, a observância do estabelecido nesta norma não desobriga as empresas de cumprirem outras normas estabelecidas, por exemplo, nos códigos de obra dos municípios, enfim, vigilância sanitária, enfim, está escrito aí na norma. Beleza? Beleza. Só por curiosidade, traz aqui para mim, já, ó, só por curiosidade. Só para fazer, de vez em quando, eu gosto de fazer uma brincadeira com a tragédia. Olha só, daqui a pouco vocês vão ver uma foto aí, foi uma obra que eu fiscalizei em Diadema. Morreu um trabalhador lá, inclusive. E eu fiscalizei essa obra em Diadema. Aí eu cheguei lá, quando eu fui no local onde os trabalhadores registravam o ponto, olha o que eu vi. A foto aí, ó, aparecendo no seu vídeo. A partir de 3 de maio de 2008, trabalharemos sábados e domingos das 7 às 16. E olha, traga seu almoço, desgraçado, porque eu não vou trazer almoço pra você. Traga seu almoço. E se você tiver alguma dúvida, ele botou um L ali depois do U, é a nova ortografia, tá certo? Houve uma mudança na ortografia, né, na gramática, então agora dúvida tem um L ali, beleza, pessoal? Então veja, e aí o cidadão não batia, os trabalhadores trabalhavam de domingo a domingo, e os cartões de ponto deles estavam registrados de segunda a sexta, uma beleza, ninguém trabalhava de sábado, pode trazer para mim, ninguém trabalhava sábado, ninguém trabalhava domingo, oficialmente ali no cartão de ponto. Mas a gente sabia que todos trabalhavam. Aí eu perguntei, cadê os cartões de ponto? Cadê o controle dessas horas extras aí que vocês têm feito? Ele disse para mim, não tem não. Eu disse, não, como não? Isso aqui? Ele disse, não, isso aí foi, trouxeram e botaram aí. Eu disse, rapaz, você está me achando cara de otário, rapaz? Vamos fazer o seguinte, facilita a minha ação fiscal, que a coisa vai transcorrer normalmente. Agora, se você dificultar, a gente pode criar problema também. Beleza? Resultado, entregou e aí a coisa tocou normalmente. Bom, vamos voltar aqui para o que nos interessa. Veja só. Gente, nós podemos avaliar o seguinte, veja só. Se nós analisarmos um canteiro de obra,
o canteiro de obra tem diferentes fases. Então, por exemplo, tem a fase de projeto, a obra ainda não existe, tem a fase de projeto, nós estamos projetando um prédio que será edificado futuramente. Então nós estamos projetando, aí os projetos já estão feitos, nós vamos fazer a terraplenagem, nós vamos fazer depois a fundação, depois a estrutura, depois a alvenaria, que é o fechamento das paredes, depois nós vamos rebocar, dar acabamento e finalizar. Entrega a chave para o proprietário do apartamento e tocou e a vida continua. Então veja só, se você observar, cada fase dessa oferece para o empregado um nível de risco diferente. Risco à sua integridade física. Concorda comigo ou não? Veja só, na fase de projeto tem algum risco para o trabalhador? Pô, nem tem trabalhador lá. Então não tem risco para o trabalhador. Agora, na fase de terraplenagem, tem algum risco para o trabalhador? Começa a surgir um pequeno risco. Até porque o trabalhador já começou a surgir ali, já tem trabalhadores, então o risco começa a surgir. Aí começa a fase de fundação, tem que abrir buraco na terra. Aí esse risco já é maior. Aí depois da fundação vem a estrutura e começa a trabalhar em altura, né? Então esse risco para o trabalhador começa a ser maior. Aí depois vem a fase de alvenaria, coincidindo com estrutura. Veja só, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma curva chamada de curva de segurança. Por que eu fiz isso? Eu fiz um gráfico onde num eixo tem o risco e no outro eixo tem as fases da obra. Vai aparecer no seu vídeo aí agora esse gráfico. Veja só. Veja só. Então, eu não desenvolvi nenhuma equação para calcular cada ponto desta curva. Não fiz isso, não fiz, nem vou fazer. Agora, do ponto de vista do sentimento, do ponto de vista da percepção, é lógico, da avaliação qualitativa, é lógico que dá para chegar a essa conclusão. Na fase de projeto o risco é zero, na fase de terraplenagem o risco aumentou, na fase de fundação é um pouco maior, na fase de estrutura vamos dizer, é o ápice do risco para o trabalhador. Então essa é até que chega lá em habites e tal, e aí já não tem mais risco nenhum para o trabalhador. Perfeito? Então desenvolvi essa curva. Traz para mim aqui de novo. Vamos levar em consideração que vamos pegar aquela obra lá, que nós acabamos de mostrar as fotos. O trabalhador deitado não sei aonde, ou seja, não descansa durante a noite, aí durante o dia vai trabalhar numa obra que não tem proteção nenhuma. Vamos pegar essa obra? Se nós pegarmos essa obra e considerarmos essa curva de risco de segurança aqui, eu posso afirmar que para esta obra, o risco em cada fase da obra é máximo, porque ela não adota medida nenhuma de proteção. Concorda comigo ou não? Então, para cada fase desta obra, neste canteiro de obra, o risco para a integridade física do trabalhador está no seu nível maior, nível máximo. Concorda comigo ou não? Então, eu posso dizer que o risco será máximo para esse tipo de canteiro de obra, porque ele não adota nenhum tipo de medida de proteção prevista na NR 18. Ok? Agora veja, e uma obra, aqui comigo, e uma obra cuja empresa adota todas as medidas ou adota as medidas previstas na NR18 como medida de proteção do trabalhador, o que é que vai acontecer? Veja, é o próximo gráfico. Dá para dizer que esse risco reduz substancialmente. Então, se no gráfico vermelho, que está aparecendo aí na sua tela, o risco é máximo, no gráficozinho amarelo, mesmo adotando as medidas previstas na NR18, ainda persiste algum risco para o trabalhador. Ainda persiste algum risco, mas ele é menor, infinitas vezes menor do que o risco máximo. Lógico, a gente não sabe precisar qual é o tamanho desse risco, mas a gente sabe que ainda que adote as medidas todas previstas na NR18, ainda assim persiste ali algum risco. Beleza? E depois eu tenho aí algumas outras teorias, é um livro que eu estou escrevendo, é um livro que é só sobre NR18, Gestão na Construção Civil. Esse livro eu quero ver se até o final do ano eu publico esse livro. Aí é só sobre NR18, com as interferências das demais normas na construção, aí vou falar um pouco sobre fundo de garantia, salário, pagamento por fora, Lei 8.213. Então é um livro que eu estou compondo aí, eu eu quero que saia. Isso aí vai fazer parte lá do meu livro. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Agora, eu estou concluindo o volume 2 do nosso livro. Né? Deve sair, eu imaginava que sairia em julho, mas eu não creio mais que saia em julho. Eu creio que em agosto o nosso livro, o volume 2, que consta que vai tratar da NR10 até a NR19, ele vai sair agora no mês de agosto, pela editora Método, volume 2 do nosso livro. Ok?
já está bem adiantado. Esses esquemas que eu vou usar, que eu vou mostrar aqui no curso, estão todos lá no nosso livro. Eventualmente, um ou outro não está, porque eu ando mudando aí. Ok, pessoal? Então, vamos para frente. Vamos para frente. Veja só, essa foto que aparece aí, veja, é a foto de uma obra cujo canteiro de obra provavelmente tem aquela segunda curva de segurança. Por quê? Porque é uma obra que está demonstrando, né, um zelo pelo trabalhador. Traz para mim aqui, só porque eu agora me lembrei de uma curiosidade. Olha, certo dia, um empregador chegou lá na Superintendência do Trabalho, me procurou, e ele disse o seguinte: olha, o seu auditor fiscal foi muito rigoroso. Eu disse, mas por que foi rigoroso? Ele não pediu só, exigiu só o cumprimento da NR18 e das demais normas e o fundo de garantia? Mas, olha, ele foi tão rigoroso, mas tão rigoroso, que ele pediu para eu botar saboneteira, cara, no chuveiro, ali onde fica o chuveiro. E eu sempre peço a Deus, me dê sabedoria para dar uma palavra sair com uma palavra inteligente ali, né? Alguma coisa que convença ele a botar aquele negócio lá. Aí eu disse assim para ele assim, olha, outro dia eu recebi meu apartamento. E não tinha nada, eu me mudei para dentro desse apartamento. E não, isso que eu estou falando é verdade, eu disse para ele. Eu disse assim, olha, e eu fui tomar banho, e lá no banheiro não tinha nada ainda, gente. Não tinha nem saboneteira. Olha, aí eu não sabia. Gente, imagina você tomando banho, você tá com aquele sabonete, você vai se ensaboar, aí você não sabe se bota o sabonete no chão, porque o chão tá, em tese, tá sujo ali, né? Aí você não tem onde botar, aí você fica com ele na mão, você vai fechar o chuveiro, quer dizer, é um troço bobo, mas é um troço que enche o saco. Onde é que eu vou botar esse sabonete? Então, gente, ó, é o mínimo, né? Coloca a saboneteira lá, que é o mínimo. Tomar um banho sem uma saboneteira é uma coisa horrível. Experimente você tomar um banho sem uma saboneteira. Sua mão vai ficar sempre ensaboada, ou o sabão vai ficar sempre sujo. É lógico, senão não tem como fazer. Ok? Então, aí ele saiu de lá convencido de que ele tinha que botar a saboneteira lá nos boxes dos banheiros da obra. Como esse que está aí, que você está vendo agora. Olha outra foto. Gente, até eu queria trabalhar nessa obra. Olha para isso aí. Olha para isso. Olha só, eu queria comer a comida dessa obra, sinceramente, pelo refeitório, né? Que a norma não chama de refeitório, a norma chama de local para refeição. A NR24 que chama de refeitório para estabelecimentos com mais de 300 trabalhadores. A NR18 chama de local para refeição. Até eu queria comer essa comida aí. Só por causa do local de refeição muito bem organizado, iluminado, ventilado, mesas com tampos laváveis, banco, uma maravilha. Beleza? Olha aí essa outra obra. Tá vendo? Com as medidas de proteção coletiva contra a queda de trabalhadores. Tem uns probleminhas aí, tá? Eu não vou ver mais pra frente, tem uns probleminhas aí. Mas olha, é muito melhor do que aquilo que a gente estava vendo. Está cumprindo aí 90% do que a NR18 determina com relação à proteção coletiva. Beleza? Olha a outra obra, outra foto, que mostra os trabalhadores todos uniformizados, com capacete, com luva, com cinto de segurança, aquele que está lá na ponta, né, com calçado de segurança, uma beleza, tá certo? Tem alguns probleminhas aí? Tem, mas nós vamos ver lá mais pra frente. Mas tá muito bom isso daí. Ok, pessoal? Beleza, traz aqui para mim já e vamos continuar esse negócio aqui. Pessoal, agora, veja só. Ó, costuma ser cobrado nas provas os três próximos assuntos aqui com muita frequência. Com muita frequência. Via de regra, isso aí está numa prova de concurso público. Vamos ver. Comunicação prévia de início de obra. Não precisa já colocar esse slide aí agora não. Aguenta comigo aqui, beleza? Vamos lá. A comunicação prévia de início de obra é o seguinte. O empregador tem lá uma obra que ele vai iniciar. Então, o Ministério do Trabalho disse assim, olha, bom, então você vai ter que me dar algumas informações acerca dessa obra. Por exemplo, você vai me dizer o endereço do seu escritório, né, do escritório de engenharia. Você vai me dizer o endereço da obra. A norma só diz endereço da obra, mas deveria dizer também o endereço do canteiro de obra se eventualmente o canteiro de obra estiver num outro lugar que não o mesmo da obra. Mas enfim, a norma diz o endereço correto da obra. Agora, tem que informar data prevista de início dessa obra, de conclusão dessa obra, a previsão de número máximo de trabalhadores dessa obra, tá certo? Então, é obrigação do empregador informar ao Ministério do Trabalho o início da obra. Olha, o início da obra se dará a partir do mês que vem. Pronto. E aí protocola lá. Agora, uma pergunta que se deve fazer é a seguinte. Ó, você deve estar se perguntando, bom, Flávio,
Então, se eu for construir uma casinha para os meus pombos, ou para o meu cachorro, ou para o meu gato, eu devo comunicar ao Ministério do Trabalho? Sabe o que eu vou dizer a você? Ó, na dúvida, amigão, comunica. Na dúvida, comunica. Diz assim, ó, vou construir uma casa para cachorro, e isso, aquilo, ela vai ter 1,5 metro quadrado. Aí comunica. Na pior das hipóteses, ninguém vai lá. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso para você? Esse exagero que eu estou dizendo isso para você. Porque a norma não estabeleceu um parâmetro. A norma não disse assim, olha, você deve comunicar obras acima de 1.000 metros quadrados, ou obras acima de 4 pavimentos, ou obra de engenharia tal, ou obra de Não, ela não definiu nenhum parâmetro. Ela só disse, eu gostaria inclusive que fosse para o vídeo agora este slide, ela só diz assim, olha, no item 18.2.1, é obrigatória a comunicação à ADRT, hoje, a Superintendência Regional do Trabalho, antes do início das atividades, das seguintes informações. O endereço correto da obra, e aí eu vou mais além, eu digo o seguinte, olha, a norma devia dizer endereço correto da obra e do canteiro de obra. Por quê? Porque o canteiro de obra pode estar situado num outro lugar que não o mesmo da obra. Tá? Então cuidado com isso na hora da prova. Mas se lá vier endereço correto do canteiro de obra, não vai dar isso como errado logo no primeiro momento. Veja todas as questões, todas as alternativas. Endereço correto e qualificação do contratante, não é? Ou empregador ou condomínio. Empregador aqui é a construção, é a construtora, a sociedade de proposta específica, ou seja, um consórcio de empresas. Agora a norma fala condomínio. O que é o condomínio? Um grupo de pessoas, tá certo? Que resolve construir um determinado empreendimento, custeando cada um, né, ali a sua parcela. Então é o condomínio, tá certo? Então, endereço correto e qualificação, né? Sei que é o cadastro específico de INSS, o CNPJ ou CPF do contratante, empregador ou condomínio. O que mais? O tipo de obra. Então você vai dizer, olha, a obra que será edificada nesse endereço constante acima é um edifício residencial composto de 5 torres, sendo cada uma delas com 2 pavimentos de subsolo, mais um pavimento térreo, mais 35 pavimentos tipo, com apartamentos de 130 metros quadrados. Ou você vai dizer que é um empreendimento comercial, ou é uma ponte, ou é uma indústria. Enfim, você vai descrever o tipo da obra. Beleza? As datas previstas do início e conclusão da obra, o número máximo previsto de trabalhadores na obra. Inclusive, traz para mim aqui, com esse número máximo previsto de trabalhadores para a obra, você deve informar esse número também ao engenheiro de segurança do trabalho que vai elaborar o seu PCMAT, por uma razão muito simples. Ele vai precisar dimensionar a área de vivência. E para dimensionar a área de vivência, fazer o projeto, ele precisa saber quantos trabalhadores existirão ali naquele canteiro de obra. Perfeito? Então essa informação é relevante não apenas para o planejamento do Ministério do Trabalho, para a fiscalização do Ministério do Trabalho, como também para a própria gestão de segurança no canteiro de obra. Beleza? Então isso aqui entra num planejamento de fiscalização e dependendo do tipo de obra, da relevância, aí entra para ser fiscalizada. É gerado um processo, vai para um auditor fiscal fiscalizar esse canteiro de obra. Dependendo, repito, da relevância, enfim, é feita esta análise pela chefia da fiscalização. Ok? Vamos para frente. Gente, agora um outro tema, que é o PCMAT, Programa de Condições de Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Gente, olha, para cada 10 provas, 8 cobram isso aqui. 8 cobram isso aqui. E se eu tivesse que... Olha, alguém vira para mim e diz assim, Flávio, você precisa aprender uma única coisa da NR18 para levar para a prova. Ah, mas não pode 2? Não. Tem que ser uma. Ah, seria isso aqui. Não tenho dúvida. Seria isso aqui. Item 18.3.1 está colocando agora no seu vídeo. Veja só. São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais, portanto, a partir de 20, contemplando os aspectos desta norma e outros dispositivos complementares de segurança. Veja, olha só, a norma não falou 20 empregados. 20 empregados. A norma falou 20 trabalhadores. Aqui há uma diferença. Há uma diferença. Por quê? Porque, via de regra, em canteiros de obra,
tem ali a construtora principal, tá certo? A construtora principal, que normalmente tem ali 5, 10 pessoas. Infelizmente, a terceirização irregular tem levado a essa condição. A gente precisa combater isso também. Mas ali a construtora principal tem ali o staff dela ali, né, a parte administrativa, engenharia e tal, e ela terceiriza várias atividades. Então contrata A, B, C, D. Ora, se você fosse levar em consideração o número de empregados da construtora, ela só tem 5 ou 10. Então não precisava elaborar o PCMAT, porque ela não tem 20 ou mais. Ela só tem 5 ou 10 no nosso exemplo aqui. Mas não, a norma disse assim, olha, é obrigatório, ou são obrigatórios, a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos. Veja só, a norma falou estabelecimento. Por quê? Ele poderia ter dito, olha, nos canteiros de obra, frente de trabalho. Mas como são considerados estabelecimentos, ele usou o termo aqui, estabelecimento. Repito, são obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais. 20 trabalhadores ou mais, portanto, somam-se a esse número os 5 da empresa principal, mais os 200, 300, 100, 10, 20. Ultrapassou 19, ou seja, 20 ou mais? Tem. PCMAT, amigão. Tem que ter o PCMAT. Sim, aí você me pergunta, e as terceiras? E as terceiras? Tem que elaborar PCMAT também? Lógico que não. Lógico que não. As terceiras, independentemente do número de empregados que elas têm ali naquele canteiro de obra, tem que elaborar o PPRA. PPRA. Tá certo? Tem que elaborar o PPRA. O principal, o construtor, o dono do negócio, elabora o PCMAT. PCMAT podia ser considerado um projeto de condições de meio ambiente do trabalho na indústria da construção. Foi chamado de programa. Podia ser projeto. Poderia ser projeto, como projetos são os projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, tá certo? PCMAT devia ser um projeto de segurança, por que não? Portanto, você não tem 10 projetos hidráulicos, você não tem 10 projetos elétricos, você não tem 10 projetos estrutural, você tem um de cada. E por que segurança? Por que o projeto de segurança eu vou ter que ter o do principal, o do empreiteiro, o do outro empreiteiro, o do outro empreiteiro? Não faz sentido. Não faz sentido. No PCMAT, o engenheiro de segurança do trabalho que elaborou o PCMAT contemplou, porque diz lá na linha A do item 1834, contemplou todos os riscos existentes naquela obra, todos, não só para os empregados dela, todos, desde o princípio, desde o iniciozinho da obra até o final. Desde o início até o final, os riscos devem ser contemplados no PCMAT da obra. E este PCMAT deve ser entregue uma cópia para cada empreiteira, para que a empreiteira elabore o seu PPRA com base nos riscos a que os seus empregados estarão submetidos naquele canteiro de obra. Então veja, eu sou o dono da obra, fiz o meu PCMAT, contemplei desde o pedreiro até o pintor, desde o servente até o pintor, passando por pedreiro, armador, carpinteiro, todos estão contemplados no meu PCMAT. Aí eu vou pegar o PCMAT e vou dizer, empresa que só tem carpinteiro, toma aqui, olha, elabore o seu PPRA e considere os riscos existentes no meu PCMAT, elabore o seu PPRA considerando os riscos para o carpinteiro, considerando os riscos para o pintor na outra empresa, considerando os riscos para o gesseiro. O meu vai contemplar todos os de vocês, aliás, o meu vai servir de base para os demais. Portanto, repito, no canteiro de obra, com 20 trabalhadores ou mais, haverá um único PCMAT. Cada empresa vai ter seu PPRA. Agora eu pergunto, se na obra só tiver 19 trabalhadores, até 19 trabalhadores, tem que elaborar PCMAT? Do ponto de vista estritamente legal, não. Só precisa elaborar PPRA. Aí o dono da obra elabora o seu PPRA, tá certo? E os empreiteiros? Se tiver lá 5 empreiteiros, cada um com 2 empregados, cada um elabora o seu PPRA. Não vai ter PCMAT? Não. Não. Cada um vai considerar os riscos para o seu empregado. Ok, pessoal? Nesse livro que eu estou escrevendo, eu coloco uma tabela, onde eu vou dizendo, vou dando vários exemplos. Se isso acontecer, PCMAT, PPRA, não tem nenhum dos dois, não. Beleza? Mas isso vai sair lá em agosto. Espero que você adquira e que você goste do livro. Pessoal, diz a norma o seguinte, o PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR9. É o que eu falei, deve.
fazer um reconhecimento, deve fazer uma avaliação qualitativa dos riscos ambientais. Avaliação qualitativa, eu cito lá no curso da NR9, nós podemos dizer que as duas primeiras etapas do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a etapa de antecipação e a etapa de reconhecimento, podem ser consideradas como uma etapa de avaliação do risco. Uma, porque o risco é potencial, e o outro, porque o risco já é existente. Então, a norma, a NR18 diz, engenheiro de segurança do trabalho que vai elaborar o PCMAT, contemple, considere o que a NR9 está dizendo e dentro do seu PCMAT, ok? Então, é isso, é fazer um levantamento, um reconhecimento dos riscos ambientais. Isso é a NR9, vai estar dentro do PCMAT. Agora, deixa eu te dizer uma coisa aqui. No caso do meu exemplo aqui do PCMAT, com vários empreiteiros e tal, o construtor aqui não precisa elaborar PCMAT e PPRA, não. Por quê? Porque o PPRA está considerado dentro do PCMAT, para o construtor ali, ok? Beleza? É o que está dizendo o item 18.3.1.1, está aparecendo aí no seu vídeo. Agora veja, o PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do Ministério do Trabalho. E por que eu coloquei esse item aí? Aliás, todo documento relacionado à segurança de saúde no trabalho e à legislação trabalhista deve estar no canteiro de obra, porque é considerado estabelecimento, e na frente de trabalho, porque também é considerado estabelecimento, deve estar à disposição do Ministério do Trabalho. O detalhe que eu coloquei aí é porque, às vezes, em prova, ele coloca que isso aí tem que estar disponível para o sindicato. Negativo, não tem que estar disponível para o sindicato. Tem que estar disponível apenas para o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, veja só, pessoal, o item 18.3.2 diz assim, o PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado. Eu até coloquei em letra maiúscula aí, na área de segurança do trabalho. Agora, traz para mim aqui. Então, por que a norma não disse claramente quem é o profissional legalmente habilitado que deve elaborar o PCMAT? Porque nós temos profissional legalmente habilitado, o engenheiro de segurança do trabalho, nós temos o técnico de segurança do trabalho. Aí há aquela discussão, o técnico pode elaborar o PCMAT? Olha, com base na Lei 7.410 e no decreto que a regulamentou, o técnico não pode elaborar PCMAT. Apenas o engenheiro de segurança do trabalho, está aparecendo aí no seu vídeo, pode elaborar o PCMAT. Inclusive, há um entendimento do Ministério do Trabalho nesse sentido, de que o PCMAT deve ser elaborado por engenheiro de segurança do trabalho. Até porque não está entre as atribuições do técnico de segurança do trabalho a elaboração de projeto. E consta, na linha B do item 18.3.4, que dentre os documentos do PCMAT devem existir os projetos das proteções coletivas em conformidade com a etapa da obra. Ora, se devem existir os projetos das proteções coletivas e o técnico não tem atribuição, de acordo com a sua portaria, para elaborar projeto, então só nos resta entender que o PCMAT deve ser elaborado por engenheiro de segurança do trabalho. Mas muito cuidado na prova lá. O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Se vier na prova perguntando se é engenheiro ou se é técnico, você bota que é engenheiro. Tá certo? Agora, eu não creio que a banca entrará nessa polêmica. Beleza? Então veja o item aí, 18.3.3. A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou condomínio. Ora, se a elaboração e a execução são de responsabilidade do profissional, a implementação é de responsabilidade do dono, seja ele empregador, construtor, SPE ou condomínio. Ok, pessoal? Então, esse slide que está aí no seu vídeo, o que você acabou de ver, traz para mim aqui já, olha, esse slide ele é extremamente importante, pessoal, para você levar para a prova. Ok? Eu vou tomar uma água, você também vai tomar uma água, mas não vai ligar a televisão, tá certo? Porque a televisão é inimiga do concurseiro, ou concursando, tá certo? E daqui a pouquinho a gente volta com a nossa sequência, com a sequência da nossa aula. Combinado? Um abraço e até daqui a pouco.